Olá! Em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, acontece um fato bastante inusitado. Pedro vai até Jesus e pergunta quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão que o ofendeu. 7 vezes? Mas você já se perguntou o porquê da resposta de Jesus 70 vezes 7? Eu sou o pastor Juliano Domingues e seja muito bem-vindo ao Pão de Minuto. Em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, diz o seguinte a palavra do Senhor. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Provavelmente você já viu esse texto, ou já conhece, já fez referência, né? E já deve ter se perguntado por que 70 vezes 7? Pedro chega para Jesus oferecendo 7 vezes. Mas é interessante que Pedro aqui ele estava sendo até generoso na concepção dele. Os rabinos daquela época diziam que a pessoa deveria perdoar a ofensa até 3 vezes, para que assim não virasse uma balbúrdia, uma bagunça, né? Para que assim a pessoa não ofendesse o outro e já logo seguisse falasse, não, eu me arrependo e tudo bem. Então na concepção dos rabinos, o máximo de vezes que uma pessoa poderia perdoar o outro era 3 vezes e para eles já estava ótimo. Mas Pedro, ele acha que chegando diante de Jesus, falando até 7 vezes, ele está sendo bastante generoso, né? Então Jesus, como eu sou uma pessoa muito boa, né? 7 vezes está bom, né? Mas Jesus diz não 7, mas 70 vezes 7. E algumas versões dizem 77 vezes. Mas independente aqui, Jesus não está frisando tanto a questão de vezes. Jesus não estava dizendo que o máximo era 77 vezes ou 490 vezes, que seria o equivalente a 70 vezes 7. O que Jesus está dizendo é que a quantidade deve ser ilimitada. Quantas vezes o seu irmão te ofender, tantas vezes você precisará perdoá-lo se ele de fato se arrepender e pedir perdão. Então Jesus aqui quebra com o sistema da época. Não 3, não 7, mas 70 vezes 7, ilimitadas vezes, quantas vezes for necessárias, porque nós também somos perdoados por Deus quantas vezes for necessário. Quantas vezes pecamos, mas nos arrependemos, o Senhor nos perdoa. Mas é que interessante também que Jesus faz um correlato com o Antigo Testamento. Em Gênesis capítulo 4, versículos 23 e 24, aparece o personagem chamado Lameque. Lameque foi casado com 2 mulheres, Ada e Zilá. E ele chega para essas 2 mulheres e profere as seguintes palavras. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. É interessante que no começo de Gênesis, quando Caim mata Abel, seu irmão, ele é amaldiçoado por Deus. E com medo de ser morto por causa da maldição de Deus, Deus assegura que se ele fosse morto por alguém, ele seria vingado 7 vezes. E é interessante que Lameque aqui, ele potencializa isso. Ele diz, ó, se Caim foi vingado 7 vezes, eu serei 490 vezes. É interessante que aqui há uma contraposição entre o ensino de Jesus e as palavras de Lameque. Lameque fala sobre violência. Matou uma pessoa porque eu havia pisado, matou o outro porque o feriu. Era um homem valentão, era um homem extremamente violento e se gabava disso, se gabava dessa situação. Quando ele chega para suas esposas e diz isso, ele está se gabando, ele está se achando certo, ele está se achando o valentão, o mais forte de todos, né? Só que na verdade o que a gente vê aqui é que ele estava gerando mais violência. Então Jesus nos mostra, através dessa contraposição, que onde não há perdão, há violência. A falta de perdão gera violência. Por isso, então, Jesus apresenta a Pedro, Pedro, perdoe quantas vezes for necessário, 70 vezes 7. Se no Antigo Testamento Lameque achava que seria vingado 70 vezes 7, Jesus disse que agora, no Novo Testamento, debaixo da nova aliança, do amor de Deus e da graça de Cristo, nós somos chamados a perdoar quantas vezes for necessário. Esse foi o Pão de Minuto, o meu nome é Pastor Juliano e te convido a se inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like e compartilhar com outras pessoas. E até a próxima!